Continuando então, professores, o nosso treinamento sobre o uso do Google Sala de Aula, na aula passada nós vimos a importância de realizar algumas configurações na sua sala de aula. Também vimos como inserir os responsáveis, inserir o aluno através da conta @escola, inserir o aluno através do código da turma e algumas outras configurações relacionadas também com a aula ao vivo do Google Meet. E hoje nós vamos continuar realizando as nossas primeiras postagens de atividades na sala de aula. Antes de nós fazermos isso na prática, é importante nós destacarmos aqui alguns pontos, tá? Para que toda a plataforma EAD funcione de forma adequada e que os alunos tenham uma compreensão do conteúdo que está sendo transmitido, é importante que um design adequado dessas informações seja feito, o que nós chamamos de design instrucional, que está vinculado aí à engenharia pedagógica, que nada mais é de como a pessoa vai aprender através do método. Então, eu não posso simplesmente ir inserindo conteúdos indiscriminadamente na sala de aula sem um mínimo de organização ou sem obedecer um padrão lógico de compreensão a partir do aluno. Então, o aluno ele tem que entrar na sala de aula e ele tem que compreender aquilo que está sendo transmitido. Então, claro que isso é uma percepção muito superficial sobre o design instrucional, que é muito mais que isso, né? Mas a parte que nós vamos destacar é sobre a criação desses materiais, os vídeos, os arquivos para pesquisa, leitura e as atividades que serão propostas. Um dos designs mais comuns que se observa dentro de uma estrutura EAD é uma estrutura que é muito fácil de compreender, porque o aluno ele se acostuma com essa estrutura e a partir dessa estrutura ele já vai entender que a aula 1 vai ser dessa forma, a aula 2 vai seguir a mesma lógica, facilitando a compreensão dos conteúdos, né? Ele vai compreender como a sala de aula funciona e isso vai facilitar com que ele adquira um aprendizado mais tranquilo, que se ele sabe como os materiais são disponibilizados e o que ele tem que estudar, ele estuda de uma forma contínua e sempre dentro de um mesmo padrão, facilitando aí a compreensão daquilo que daquilo que queremos transmitir para o aluno, né? Então, o mais comum é o professor, em ordem, disponibilizar a aula ao vivo ou a aula gravada ou os dois. Então, o professor ele pode dar a aula gravada para o aluno, né? Ele pode fazer isso previamente, gravar a aula e disponibilizar, ou ele pode fazer a aula ao vivo com o aluno, né? O que é muito interessante. Se ele tiver as duas ferramentas, ele pode fazer a utilização das duas, sendo uma complementar à outra. Ele faz a aula ao vivo e depois disponibiliza essa mesma aula gravada para revisão, ou ele tem um outro material gravado que trata do mesmo assunto. Então, pode ser um ou outro, ou os dois, assim como o professor entender que seja melhor. Além disso, é muito importante que o professor ele disponibilize o material didático do conteúdo textual dessa matéria, né? Então, se ele trabalhou lá, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, um determinado período desse acontecimento, que ele disponibilize um material de estudo para os alunos. Como a maior parte dos alunos hoje em dia utilizam o celular, é muito importante que esses arquivos sejam no formato PDF, porque o PDF ele abre em qualquer dispositivo, desktop, tablets, celulares, dispositivos da Apple, então é tudo muito simples com PDF. Se forem disponibilizados arquivos como doc, no formato PPTX, que é o formato do PowerPoint, o aluno pode ter um pouco de dificuldade em visualizar. Então, preferencialmente no formato PDF. Tá?
Se ele utilizou slides, por exemplo, na sua aula ao vivo, ele também pode disponibilizar esses slides para os alunos, porque o aluno vendo o slide, ele consegue lembrar quais foram os pontos mais importantes que o professor trabalhou com relação àquele conteúdo específico. E deve disponibilizar pelo menos uma atividade não avaliativa por aula para fixação do conteúdo. Pode ser uma pergunta dissertativa, pode ser uma pergunta de múltipla escolha, ou um trabalho de pesquisa sobre o assunto, para que ele consiga fixar ainda melhor o conteúdo que está sendo trabalhado. Ok? Bom, a partir disso, então, nós vamos criar então, a nossa primeira aula utilizando as postagens desses materiais. Então, eu vou voltar aqui para a minha sala de aula do Google, que está aqui. Eu já separei alguns materiais, né? Deixa eu apagar esses aqui, que já foram utilizados, para não ficar confuso. Eu vou montar uma estrutura parecida com essa, tá? Muito bem. Então, eu tenho aqui, é muito comum os professores acabarem postando atividades aqui no mural, tá? O mural não é o campo para postagem dessas atividades. O mural ele vai montando um retrospecto de todas as atividades que são feitas na sala de aula, sendo atividades, sendo informações que são postadas no próprio mural e assim por diante. Então, as atividades devem ser adicionadas em atividades, no campo atividades, e vamos tentar manter o design instrucional correto, né? Então, eu vou clicar aqui em criar. A primeira coisa que eu vou fazer é disponibilizar, então, um vídeo para os alunos relacionado com o assunto, né? Então, eu tenho aqui criar. O que eu vou criar? Eu vou criar um material. Muito bem. Vou criar um material. Neste material, eu vou colocar o título. Então, eu vou colocar aqui que esse é um vídeo da aula 1 do Google Sala de Aula. Muito bem. Aqui, o professor deve descrever brevemente daquilo que o vídeo trata, né? Então, aqui vai ter que descrever o conteúdo, para que o aluno saiba do que se trata. Então, é interessante ter uma descrição. Para quem eu estou enviando este material? Eu estou enviando este material para a turma de coordenadores. Se o mesmo material vai ser aplicado para as duas turmas que eu tenho aqui, então eu vou selecionar as duas turmas. Exemplo, eu tenho o primeiro ano A, primeiro ano B, primeiro ano C. Todos da mesma disciplina, todos no mesmo conteúdo. Então, eu vou selecionar todas as 3 turmas que eu quero replicar esse material. Para quem que eu vou enviar? Eu vou enviar para todos os alunos? Então, se forem todos os alunos, eu mantenho selecionado todos os alunos. Se for só para algum aluno específico, eu vou desmarcar e vou marcar aquele aluno específico, senão mantenho todos os alunos. Tópico. Então, vejam, esse é o primeiro tópico da aula 1. Então, eu vou criar um novo tópico que vai se chamar aula 1 Google Sala de Aula. Excelente. Então, aqui eu já defini os parâmetros, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou escolher o tipo do conteúdo. Então, eu tenho aqui em adicionar. Eu quero um vídeo, então eu vou buscar este vídeo no YouTube. Se eu já tiver um endereço, basta eu colar o endereço aqui na URL, né? Então, por exemplo, eu gravei uma aula. Então, eu vou colar a URL dessa aula aqui no campo do YouTube. Nós vamos aprender mais lá na frente como ativar o seu canal do YouTube, como realizar a gravação dessa aula, né? Nós vamos estudar isso. E aí você pode colar aqui a sua aula do seu próprio canal. Ou aqui eu posso pesquisar um vídeo a respeito do assunto que eu estou tratando. Bom, aqui como eu estou falando de Google Sala de Aula, eu vou procurar lá, Google Sala de Aula. Vou procurar.
Então vejam, aparece aqui vários vídeos. Eu vou pegar o primeiro, tá? Lembrando que esse conteúdo eu não vi, não assisti, não sei se ele está adequado ou não. É só um vídeo de exemplo que fala do assunto que eu estou pegando como exemplo, tá? Adicionar. Então aqui está. Vídeo aula 1, Google Sala de Aula, descreve o conteúdo, adiciona o vídeo, enviar só para essa turma ou para mais de uma turma, o tópico correto, e aí aqui eu tenho postar, programar, salvar rascunho ou descartar. Bom, postar, ele vai postar imediatamente este material na sala de aula. Se eu estiver, por exemplo, em um dia só de criação de aulas, né, eu quero criar as aulas de toda a semana, então eu vou utilizar a postagem programada, ou seja, para que dia esse material deve estar disponível. Então, se eu quero só no dia da aula, eu vou programar aqui, o dia da aula é amanhã, dia 16, no caso, né, às 7h30 da manhã, que é a minha primeira aula. 7h30. Então, eu vou programar para 7h30. Aí, se a minha próxima aula for lá na sexta-feira, por exemplo, a aula 2 que eu criar, eu programo para ele postar na sexta-feira. Então, eu posso programar várias postagens que eu crio em um mesmo dia, mas ele vai postando gradativamente dentro dos dias e horários que eu selecionar. Bom, salvar o rascunho, né, é quando eu não terminei a postagem, eu salvo como rascunho para eu poder continuar depois, né? Para voltar à edição, eu clico na opção para editar e ele vai voltar na tela que eu já estava, tá? E descartar, ele vai descartar definitivamente este material. Então, eu vou clicar aqui em postar. Ele pergunta se eu gostaria de postar a aula 1 para os alunos. Eu vou dizer que sim, ele vai realizar a postagem imediatamente. Então, vejam aqui que eu tenho o primeiro conteúdo, tópico, aula 1, Google Sala de Aula. O que eu tenho dentro dele? O vídeo da aula 1 do Google Sala de Aula. Agora percebam o seguinte, eu vou colocar um outro material. Então, eu disse lá que a gente deve utilizar o vídeo, a aula ao vivo ou os dois, e também disponibilizar um material impresso. Então, eu separei um material aqui, então eu vou pegar aqui um material, mesma coisa. Aqui vai ser o quê? Conteúdo digital. Aula, ou simplesmente, né, vamos facilitar, texto, tutorial, Google Sala de Aula. Aqui é a mesma coisa, né, vou descrever o conteúdo. Mesma situação, né? Se eu quero enviar para mais de uma turma ou para uma única turma, para todos os alunos ou não. Só que agora aqui em tópicos, como se trata da mesma aula 1, eu não vou criar um novo tópico. Eu vou utilizar a aula 1 que eu já estava executando. Vou clicar em adicionar. Então, veja, se o meu arquivo estiver no Google Drive, eu vou buscá-lo diretamente no Drive. Se ele estiver online, eu colo o link deste arquivo para que ele acesse online o arquivo, ou eu posso procurar ele no meu computador, que é o caso. Então, eu vou clicar em Arquivo. Aqui em Arquivo, eu vou selecionar para fazer o upload. Então, eu venho aqui, já está na área de trabalho, está aqui, Tutorial Google Classroom. Excelente. Vou fazer o upload desse arquivo. Pronto. O arquivo já está aqui. Ah, mas e se eu achar interessante um artigo na internet que eu queira que o meu aluno leia? Não tem problema. Eu vou pegar aqui um artigo sobre design instrucional. Design instrucional, vamos ver aqui o que é. Muito bem. Ótimo. Então, digamos que eu encontre aqui um conteúdo sobre o design instrucional. Vou pegar esse primeiro aqui. Supondo que este aqui é um conteúdo interessante.
Então, eu faço o quê? Eu copio este link e aqui na atividade, além do texto que eu já preparei, eu posso aqui adicionar um link para o aluno ler o artigo que eu achei interessante. E eu adiciono o link aqui. Quando ele clicar nesse link, ele será levado à página onde existe o artigo, tá? Então, é muito interessante utilizar esses recursos. Se o conteúdo está no Drive, então aqui no Drive, da mesma forma que eu procuro no meu computador, eu posso procurar aqui. Então, veja, como no meu Drive já existem alguns materiais, né? Então, eu posso selecionar o material e clicar em adicionar. Ele vai adicionar o conteúdo aí não a partir do meu material, e sim a partir do grupo do Google Drive. Ele está dizendo que já está anexado porque é o mesmo arquivo que eu tenho no meu computador, eu já tenho ele no Drive também, então ele não autoriza, tá? Então eu posso inserir conteúdos diretamente do meu Drive, de um link ou do arquivo. Do YouTube a gente viu quando a gente postou o vídeo agora há poucos minutos. Se estiver tudo correto, eu clico aqui em postar. Muito bem. Realizei a postagem, o texto virá aqui para o mesmo tópico. Então veja, na aula 1 eu já tenho o texto e o vídeo. Para manter a ordem, eu vou arrastar pelos 3 pontinhos aqui, eu mudo a ordem, tá? Então eu clico nos 3 pontinhos e arrasto, ele muda a ordem. Então, como eu prefiro manter o vídeo depois o texto, então eu mantenho dessa forma. Ah, professor, mas eu quero manter o texto depois o vídeo. Não tem problema. O aluno ele vai ingressar dentro desse design e vai aprender a trabalhar da melhor forma, tá? Ótimo. Agora eu vou adicionar, eu fiz a minha aula ao vivo, disponibilizei o vídeo e tudo mais. Eu já coloquei o conteúdo, supondo que eu tenha dado uma aula ao vivo, então eu quero disponibilizar o slide da aula para os alunos. Então, da mesma forma, eu venho criar material, e aqui em material eu vou colocar lá, slides da aula. Slides da aula, aula 1, Google Sala. Aqui descrever, né? Descrever o conteúdo. Na mesma sala, para os meus alunos, em qual tópico? No tópico da aula 1. E aqui eu vou adicionar, como eu tenho ele no Drive, né, eu vou adicionar ele pelo Drive. Então, eu já tenho aqui estudos e planejamentos. Ah, professor, mas como que eu incluo um arquivo no Drive? Nós vamos ver isso lá na última aula desse treinamento, que é como gerenciar essas ferramentas que são agrupadas, né, com a sala de aula. Uma delas, que funciona dentro da suíte do Google, é o Google Drive. Então, a gente vai aprender a trabalhar com essas ferramentas lá no nosso último encontro. Então, clico aqui em adicionar e fazer a postagem. Da mesma forma, né? Deixa eu só manter o padrão aqui, que o texto não está adequado. Faltou a aula 1. Porque quanto melhor organizado estiver a sua sala de aula, mais fácil o aluno ele vai se achar e vai entender o que está sendo proposto, né? Então aqui eu tenho o vídeo, o texto do tutorial, o slide da aula. Muito bem, então como eu faço para realizar uma atividade com esse aluno? Muito bem, para não ficar um vídeo excessivamente longo, eu vou dar uma paradinha aqui e nós continuamos desse mesmo ponto no próximo vídeo, tá ok? Obrigado pessoal, até daqui a pouco.